Salve, salve moçada, Cadu na área e que fim de semana, hein, galera? Tivemos ontem no Morumbi, né, um majestoso aí São Paulo e Corinthians e que passeio, né, pessoal? 2-0 São Paulo, um jogo, né, que eu falei, comentei durante a semana da importância dele, né, do quanto seria referência, né, para o restante aí do campeonato, né? Mas não só isso, tá? Foi um jogo que eu acho que devolveu, né, o brilho do São Paulino em querer ver o jogo. Né? Eu até comentei aqui que na parada pro Mundial que eu tava feliz, né, de não ter jogos do São Paulo. Né? Porque, cara, o São Paulo do Zubeldia dava asco em mim. Né? Me dava, cara, revertério no estômago em assistir. Né? Já esse São Paulo de ontem é um São Paulo que dá gosto ver. Né? Você vê o time propondo o jogo, você vê o time, né, contra um rival, num clássico, num jogo pegado, um jogo difícil, e o time indo para cima, sem medo, e trocando passes, e fazendo jogadas, e, né, e querendo, né, e buscando o resultado, cara, isso dá gosto no torcedor. Né? Você fica até esperando o próximo jogo para ver se isso vai se repetir. Ao contrário de quando você vê aquela covardia que a gente tinha, né, que você não quer ver o próximo jogo. Porque você vai falar, pra quê? Né, vou ver mais do mesmo, cara, eu já vi isso tudo, né? Então, assim, um brilhante a partida do São Paulo. Tá? Foi praticamente quase 100% do time muito bem. Eu acho que talvez só o Cedric novamente tenha ido abaixo da curva. Ele que já tinha sido tenebroso na partida anterior, né, contra o Bragantino. Ontem, novamente, para mim, foi muito mal. Tá? E aí, foi a única exceção, né, eu diria. O resto, cara, o São Paulo muito bem. Né, o Rafael novamente fazendo boas intervenções, apesar que o Corinthians quase não atacou o São Paulo, mas assim, ó, nas poucas chegadas que teve, o Rafael fez duas ótimas intervenções, duas defesaças, né? Se mostra um goleiro extremamente, né, seguro, é um goleiro que passa confiança, um goleiro que para mim pode ficar aí no São Paulo muito tempo, né? Eu sou fã do Rafael, já elogiei várias vezes aqui no canal, né? E aí, cara, vamos falar do jogo, né? Mas antes de falarmos do jogo, a gente tem que falar dele, né? E falei, e se você é lucianático, que nem eu, já deixa o like aqui, tá? Porque eu sempre bati nesse canal que o Luciano, cara, é ídolo incontestável, tá? Eu já vi alguns jogadores em outros clubes, né? Com muito menos que isso, ser adorado por boa parte da torcida, né? E o Luciano, cara, ele já salvou seu posto de rebaixamento, ele já deu título paulista pro São Paulo com um gol na final. Cara, ele foi importantíssimo na conquista inédita da Copa do Brasil, né? Cara, ele já marcou gol no Itaquerão, já marcou gol no Allianz Parque, marca gol no Morumbi, marca gol aqui. Cara, e ontem ele acabou com o jogo de novo, né? Ele que pra mim já tinha sido o melhor em campo contra o Bragantino, né? Já tinha articulado várias jogadas, tinha dado duas assistências pro André Silva, né? Ontem ele foi um homem-gol, né? Ontem ele recebeu a assistência do André Silva, aliás, uma boa descida do São Paulo no primeiro gol, né? Uma boa troca de passos ali. O André Silva meteu uma bola, viu bem o Luciano aí na esquerda, né? E tirou da marcação, bateu cruzado. Tinha chances pro Hugo Neneca, né? E no segundo gol, também uma ótima troca de passes ali do São Paulo na esquerda, né? Uma bola tocada pro Wendel, né? Quem diria? Né? O Wendel jogando muito bem, né? Finalmente estreou pelo São Paulo o Wendel. O Wendel, pra mim, ontem fez uma partida excelente, tá? Ele mata no peito a bola, né? Tira ali também do marcador do Corinthians e cruza pra área e o Luciano chega ali de carrinho, ali, metendo pro fundo do gol, né? E fazendo 2-0. Né? E, cara, o Luciano é isso, cara. O Luciano é um cara decisivo, um cara que, cara, tem uma raça tremenda, que dá, sabe, que não desiste das jogadas, né? Então, assim, cara, ídolo incontestável, né? E é um jogador extremamente importante. Tá? Você tem que assistir jogos com a televisão desligada para negar a importância do Luciano, para negar o quão bem, né, ele faz pro time do São Paulo, né? E aí, cara, você vê assim, falando mais do time em si, né? Taticamente falando, cara, parecia outro time, mano. Parecia outro time, né? O São Paulo já tinha jogado bem contra o Bragantino, né? Eu já elogiei aqui, falei que tinha sido um dos melhores jogos do ano, né? E ontem novamente, né? Tanto contra o Flamengo eu falei, cara, contra o Flamengo a postura foi a mesma, da época dos meus dias, mas vamos esperar pra ver. Eu falei, vamos esperar pra ver, vou dar um voto de confiança pro Crespo, né? Eu falei, não é, nossa, pra mim o maior técnico da história, mas eu quero dar um voto de confiança pro Crespo, pois o Flamengo realmente era um adversário muito difícil, né? Cara, você estrear um time acabado como era o time de São Paulo pelos Beldia, né? O time dos Beldia não tinha nada, cara. Eu sempre bati nessa tecla aqui no canal. Não tem um ponto positivo o time dos Beldia que você possa apontar. Um mísero ponto, né? Então assim, o futebol do São Paulo tava zerado.
Eu fico me perguntando com que cara a galera que defende o Zubeldia faz vídeo hoje. Eu nem vejo, tá? Eu nem assisto esse pessoal. Pra mim, defender o Zubeldia, cara, eu já corto da minha vida. Se você defende o Zubeldia, eu já corto você da minha vida, tá? Porque assim, quem defende o Zubeldia queria o mal de São Paulo. Eu não sei se é troca de likes, se é troca de, de engajamento, cara, eu não sei se por cegueira, por burrice, aí eu não vou saber analisar, né? Mas assim, pra mim, quem defende o Zubeldia tava vivendo uma realidade completamente paralela. Porque no São Paulo Zubeldia não tinha nada que se aproveitava. Né? O São Paulo parecia um catado. Tá? Eu acho que tem muitos jogadores ruins nesse São Paulo, acho que tem. O Cedric mesmo é fraco. O André Silva, apesar dos gols do último jogo, eu acho um centroavante fraco. Tá? Eu queria um centroavante gabaritado para ser centroavante do São Paulo. Tem aí uns jogadores que entram. O próprio Bobadilla, que ontem jogou muito bem. Eu acho um jogador bem meia boca, tá? Não acho nada disso e tal. Mas, cara, não era aquele catado, né? Não era aquele catado que não conseguia ganhar de esporte, não conseguia ganhar da Inter de Limeira, não conseguia ganhar de ninguém. Era sempre inferior ao adversário, né? Tava sempre se defendendo, sempre com medo, né? Sempre com medo de jogar. E ontem não. Ontem a gente viu completamente diferente. A gente viu o São Paulo sendo São Paulo. A gente viu a essência do time, né? Indo pra cima, agredindo, falando, cara, aqui no Morumbi quem manda é a gente. E tem que ser assim. Né? E tem que ser assim, cara. Cada jogo no Morumbi, semana que vem, tem fim de semana que vem, né? Tem outro jogo no Morumbi contra o Fluminense, dessa vez. Ah, o Fluminense foi pro Mundial. Isso aqui o Renato Gaúcho, beleza, cara. Respeito o Fluminense. Jogou muito no Mundial, até elogiei aqui, pra mim foi um dos melhores times do Mundial, o Fluminense. Mas, cara, São Paulo no Morumbi é isso, cara. Vai pra cima, Fluminense é o caralho, entendeu? Por respeito, Fluminense, mas, cara, no Morumbi quem manda é o São Paulo. Quem tem que ditar o ritmo do jogo é o São Paulo, que foi o que fez ontem, muito bem feito contra o Corinthians. Né? E era isso que a gente esperava no time do meu dia. A gente não via isso, mesmo contra adversários fracos, né? Mesmo com Fortaleza caindo pelas tabelas, mesmo com o Sport lanterna no campeonato, né? Mesmo com o Juventude o ano passado, Criciúma o ano passado. Cara, vários times mal das pernas e a gente não via esse São Paulo se impondo. A gente não via São Paulo buscando o jogo, esse São Paulo querendo, acreditando, né? E ontem não, ontem a gente viu isso. Ontem a gente viu, teve uma partidaça também dos zagueiros do São Paulo, o Arboleda engoliu o tal do Memphis, ó. Meu Deus, esse Memphis também, nossa senhora, eu falo pra vocês, cara. O brasileiro, cara, ele tá tão carente de bons jogadores que, cara, qualquer cara nota 6, 7 que vem aí, os caras já falam que, meu Deus, que veio a reencarnação do Pelé, cara. Sério, o Memphis, eu nunca vi nada demais esse Memphis, cara. É um cara bom, não é ruim, claro que ele não é ruim, né? Jogou na Europa, não sei o quê. Mas não tem nada demais, é um jogador comum, cara. Eu não vejo, pô, o Memphis é melhor que o Rafael Veiga do Palmeiras. Puta, o Memphis é melhor que o Patrick do Inter. Puta, cara, pra mim não é. Pra mim não é. Eu não vejo esse futebol todo. E ontem foi engolido, cara. Ontem foi muito mal. Ontem foi totalmente engolido pela zaga do São Paulo. Né? O Arboleda comeu ele, o Alan Franco destruiu ele, né? Ferrarese, ele tá no bolso de todos os zagueiros do São Paulo. Né? Partidaça de todos. Aí, somando ao Wendel, que também jogou muito bem, tudo. O Luciano, né? Já falei dele. Cara, eu queria também elogiar o Marcos Antônio, né? Um meia lá do São Paulo, volante do São Paulo. Cara, pra mim é um jogador muito... quase que uma engrenagem, sabe? Aqui, um motorzinho do time. Pra mim é um jogador muito interessante. Tá? Eu acho que tem muito a acrescentar ainda ao São Paulo. Né? Eu não sei exatamente como que ele arremata, né? Porque eu não lembro dele chutando a gol. Eu acho que é um jogador que pouco chuta a gol, inclusive. Mas se ele chutasse mais a gol, eu acho que ele poderia ser o que era o Thiago Mendes, né? Na primeira passagem na passagem pelo São Paulo, né? Antes de ir para a Europa, assim, eu vejo o Marcos Antônio com uma disposição no campo muito parecida, né? Porque é um volante que não é exatamente volante, né? É um volante que vai para meia, é um volante que consegue articular algumas jogadas, né? E aliás, falando em articulação, a gente tem que falar do Oscar, né? Que eu reclamei muito contra o Bragantino, que é um jogador que estava devendo demais, né? E ontem ele tomou uma cama de gato lá do jogador do Corinthians, um lance inclusive que o árbitro poderia ter marcado o pênalti, na minha opinião, né? E aí ele caiu, parece que sofreu fratura na costela, não sei, 2 vértebras, se eu não me engano. Ele vai ficar aí, acho que 2 meses parado, né? Cara, é uma pena, tá, assim, pela lesão do atleta, a gente não deseja isso, né? Mas falando em termos futebolísticos, cara, o Oscar não tava jogando nada, velho. O Oscar não tava jogando nada, tanto que ontem quando ele se machuca e sai, o time do São Paulo até melhora em campo. O time do São Paulo não tava tão bem em campo com o Oscar. Né? Ele se contunde e sai, o time melhora. Né? Então, assim, o Oscar tá devendo demais. Pra mim, é disparado o jogador que mais tá devendo, até porque tem o maior salário desse elenco aí, né? Praticamente. E é isso, né? Eu ainda acho que o São Paulo precisa de reforços. Eu acho que o São Paulo precisa de um lateral direito, principalmente. Né? Pode vir aí da base. Tem o Mike, tem o Igor Felisberto, que fez um golaço na rodada do Paulistão Sub-20 sábado agora também, né?
Pode ser, não sei se pode ser. Tá? Não sei se os caras vão aguentar o tranco do profissional. Né? Mas tem que testar alguém. Tá? Eu acho que o São Paulo precisa de um lateral direito urgente. Com a condição do Oscar, eu iria atrás de um meia também. Até porque eles doaram o Alves. O Alves era um meia que podia entrar, podia fazer, né? Essa parte da armação, tudo. E eles doaram o menino lá pro CSKA, certo? Então eu acho que tem que contratar um meia também. Né? Pra mim é isso. Lateral direito, meia. Cara, zagueiro, teve a saída do Juan Tressoldi, né? Que não ficaram com ele. Então talvez precise de um zagueiro também. E é isso, né? Cara, ataque. Se for pra chegar mais do mesmo, eu acho que não precisa, sinceramente, cara. Se for que. O cara, aliás, que chegou aí, o. De novo, eu esqueci o nome dele, cara. O cara que veio no River Plate aí. Coloquem no comentário o nome, eu sempre esqueço o nome desse rapaz aí. Mas eu achei fraco, tá? Achei fraco. Sim, não só pela entrada dele ontem, né? Aliás, ele foi fominha ontem, 2 lances. Ele podia ter tocado com o Ferreirinha. Ele fomeou lá. Mas é Aquino, né? É Aquino, eu acho. Enfim. Mas é um jogador fraco. Tá? Não é um jogador muito diferenciado, assim. Então eu acho que se for pra trazer mais assim, sabe? Mais jogador que. Cara, aposta na base. Coloca mais o Lucas Ferreira pra jogar, né? O Lucas Ferreira deu uma sumida aí. Coloca mais pra jogar. Tem o Ferreirinha, que pra mim é muito bom. Pra mim o Ferreirinha devia ser titular desse time. Né? Aliás, ontem entrou bem também. Entrou entortando lá o Léo Maná do Corinthians. Entrou bem, que entortar o Léo Maná não é muito difícil. Mas entortou o Léo Maná lá. Então assim, cara, pontos importantíssimos. Tá? Até porque o Vitória ganhou hoje do Bragantino, né? 1x0, foi para 15 pontos. O Inter também ganhou hoje, jogando no Beira-Rio, né? Foi para 17, passou o São Paulo. E a gente tem Santos e Vasco, que são dois times que são atrás do São Paulo, ambos com jogo a menos, né? O Vasco, se eu não me engano, é o jogo dele contra o Fortaleza, e o Santos é clássico com o Palmeiras, né? Então, assim, muito importante a vitória do São Paulo, dá um respiro, né? O respiro que o São Paulo precisava, dá pontos importantíssimos, e mais do que isso, tá? Foi o que eu falei, dá brilho pro torcedor, cara, eu quero assistir meu time, né? O jogo de ontem, eu quero ver o jogo contra o Juventude. Eu quero ver o que a gente pode esperar do São Paulo lá no Jacone, que é um estádio muito difícil de jogar. Né? O Juventude hoje foi espancado pelo Cruzeiro, tomou 4 lá, tem a pior defesa do campeonato, Juventude. 27 gols sofridos em 3 jogos, eles estão com 2 jogos a menos. Mas no Jacone é difícil, cara. O Juventude ficou acho que 13, 15 jogos invicto lá no Jacone. No Jacone isso é outro time, é outra dinâmica de jogo, é 2 graus, né? 2 graus, 5 graus, aquela porra é fria pra cacete, tem neblina, tem um cacete a 4 lá. Então assim, é difícil, né? Então eu tô curioso pra saber qual vai ser a postura do São Paulo lá. Tô muito curioso, né? Com o Zubeldia não tinha, não estaria. Com o Zubeldia já saberia qual era a postura do São Paulo lá. Se defender 90 minutos, jogar pelo 0x0 e no fim acabar perdendo o jogo. Essa era a postura do São Paulo. Agora não, tá? Agora eu quero ver o São Paulo como ele vai se portar fora de casa. Um jogo contra o Juventude, que tá mal nas pernas, que tá caindo pelas tabelas, mas que no Jacone é um time bem chatinho, tá? Mas é isso, né? Essa foi a análise, deixa aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante, quero saber o que você acha também. Não esquece o like, se inscreva se ainda não for inscrito. Tamo junto e vamos, tricolor!